Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula no CEISC Pré-ENEM, aula de número 18, né, de estatística, mais propriamente sobre as medidas de tendência central. Então, se você tem dúvidas sobre a moda, não perde a aula de hoje. Essa aula foi feita para você, porque eu tenho todas as dicas. Vamos começar, então? Antes de começar, olhem lá na tela os nossos canais de comunicação, né? Ali você encontra várias aulas extras lá no YouTube. Então, se você tem algum conteúdo específico que você está com dúvida, quer uma dica rapidinha, lá você vai encontrar vários videozinhos curtinhos que vai te servir para aquela hora assim do pânico, não sei tal conteúdo. Procura lá que a gente tem bastante coisa para te ajudar. Outro canal de comunicação é no Instagram. Se você quiser me mandar alguma mensagem, alguma dúvida, ou até algum comentário sobre alguma aula, pode mandar lá, que a gente está sempre conectado em todas as redes para poder te auxiliar. Beleza? Então, a aula de hoje, medidas de tendência central. Olha na tela aí para você acompanhar. Uma medida de tendência central é um valor no centro ou no meio de um conjunto de dados. Então, a gente vai falar propriamente da moda. O que vem a ser a moda? A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência. Costuma-se denotar a moda por MO. Então, você que já assistiu às nossas aulas de medidas de tendência central de média, você sabe que a média a gente denota por o x-barra. Isso vai denotar, então, a nossa média, né, que a gente trabalhou nas últimas aulas. Moda, então, é o MO, que representa, então, moda. Como moda é o valor que mais se repete dentro de um intervalo de classe, dentro de um experimento, a gente pode ter uma moda e daí esse experimento, essa observação, ela pode ser considerada, então, modal. E daí eu vou ter o valor da moda. Se eu tiver mais de uma moda, ou seja, dois elementos se repetem com a mesma quantidade de vezes, significa que esse experimento ele vai ser bimodal. Né? E se ele se repetir por mais vezes do que dois, aí a gente chama de multimodal. Então, você tem que cuidar. Eu posso ter modal, que é o valor de uma moda, bimodal, quando o valor é de duas modas, ou multimodal, quando é mais de duas. Bah, professora, mas e se não tiver moda? Se num experimento nenhum elemento se repetir por uma quantidade de vezes específica, cada um se repetiu uma vez, então não tem moda, é amodal, né? Muitos alunos me perguntam assim, eu confundo moda com o maior valor. Não, não é o maior valor. A moda é o elemento que mais se repetiu, às vezes da coincidência dele ser o maior valor. Né? O maior valor que se repetiu também é o maior valor do experimento. Numa distribuição de frequência, aí sim eu vou procurar quem é a frequência que mais se repete, obviamente que vai ser o maior valor na classe, né? Mas em valores não é aquele valor maior, e sim aquele que mais se repete. Cuidado, tá? Presta bem atenção. Então, olhem aí na tela para vocês, está exatamente o que eu acabei de falar. Sobre bimodal. O que é bimodal, então, no primeiro quadrinho ali? Ó? Bimodal é quando a gente tem dois valores que ocorrem com a mesma frequência máxima. Cada um deles é uma moda. E daí a gente chama de bimodal. Se mais de dois valores ocorrem com a mesma frequência máxima, cada um deles é uma moda e o conjunto é multimodal, certo? E quando nenhum valor é repetido, o conjunto não tem moda. E aí a gente chama de amodal, certo? Vamos para o nosso primeiro exemplo. A moda é um dos elementos... Eu acho que eu estou bem no cantinho, estou aparecendo aí. A moda é um dos elementos mais fáceis de calcular, né? Então, numa questão do Enem ou de vestibulares, por exemplo, que pede média, moda e mediana, procura a moda, porque a moda já vai te eliminar várias alternativas. E daí, sim, aí depois você calcula a média e a mediana, que são elementos um pouquinho mais densos, que envolvem um pouquinho mais de cálculo, mas não é nada difícil, né? São medidas muito práticas e que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Olha o primeiro exemplo. Esse exemplo, inclusive, a gente trabalhou na aula de média. Quem já assistiu a aula de média vai dizer, mas o mesmo exemplo? Claro, só que agora, com o mesmo exemplo, para a gente trabalhar moda. Então, vamos lá no primeiro exemplo.
Elaine cursa estatística e está à procura de estágio. Para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que deseja se candidatar, resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou. Então, está aqui os salários que ela encontrou. A gente até já tinha analisado, né? Os tipos de empresas. Vamos ver quantas empresas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 empresas. Como calcular a moda? Então, você pode me dizer, a moda é o elemento que mais se repete, certo? Certo. Elemento que mais se repete. Mais se repete. Bom, se ele é o elemento que mais se repete, ele não é o maior elemento. Ele é o elemento que mais se repete. Aí vocês vão dizer, mas então vai ser o 2.400? Não, 2.400 só apareceu uma vez. 1.350, vamos ver se ele apareceu mais uma vez. Não. 1.200, vamos ver. Uma vez, 2 vezes. Ó, o 1.200 já apareceu 2 vezes. É um candidato à moda. 1.180, uma vez só. 1.600, uma vez só. 2.250, uma vez só. 1.800, ou seja, a nossa moda para esse conjunto de dados é 1.200. E aqui está o comparativo da definição. Portanto, não é o maior valor, e sim aquele que aparece com maior frequência. Certo, galera? Vamos para o próximo exemplo? Exemplo 2. Observe as notas do primeiro bimestre das turmas do 3º ano do ensino médio de um colégio. Então, aqui estão as notas, né? Alunos do 3º ano da turma A e alunos do 3º ano da turma B. Todas essas notas, né? Já está, inclusive, em ordem crescente, para facilitar a gente identificar qual é o elemento que mais se repete, né? Como que eu vou calcular a moda? Moda, de novo, elemento que mais se repete. Vamos contar? 4,5, um termo só. 5, 1. 5,5, 2 termos, ó. O 6, 1. 6,5 já apareceu 3, então a gente já descarta o 5,5, né? 3 vezes aqui, ó, o 6,5. O 7, ó, o 7 é um forte candidato. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 7 apareceu. E o 7,5? 1, 2, 3, 4. Ó, então o 7 por enquanto, né? O 8, 1, 2, 3, 4, 5. Já está empatado com o 7, então seria bimodal. Ou vamos ver o 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, já ganhou, né? Então, a moda aqui do 3º ano foram bem, né? Olha só, tiraram 8,5. Eu adoro quando isso acontece, né, em matemática. Notões, assim. Aí a gente fica muito faceiro, porque a gente percebe que vocês entenderam o conteúdo, né? Médias ótimas de alunos excelentes. Deve ser minha turma, né? Vamos para a turma do B, 3º ano do B. 4, 2, ó. 4,5, 2. 5 apareceu 1, 2, 6. 6,5, 7, 1, 2, 3, 4, 5 7. Olha só, já é um forte candidato. 5 7. 1, 2, 3, 4, já descartamos. 1, 2, 3, 4, 5. 8 também, então está empatado com o 7. 1, 2, 3, 4, 8 e 5. Então, vai ser bimodal, com moda 7 e com moda 8. Né? Esse quadro aqui, então, é bimodal. E esse aqui é modal, porque tem uma moda só. Certo? Então, vocês viram como é muito fácil. A moda, a gente não precisa fazer cálculos mirabolantes, é só identificar o elemento que mais se repete. Olha para dados agrupados, então. Será que tem alguma diferença para dados agrupados? Com tabela, né? A classe que aparece com maior frequência é denominada classe modal. Isso é muito importante. A classe são as linhas, né? Então, aquela que apresentar maior frequência vai ser a classe modal. Quando tiver intervalo de classe, o que é intervalo de classe, professora? Lá na aula de tabelinha, vocês viram como a gente às vezes pula uma aula e vai para uma aula que a gente precisa, mas a gente precisa de informações das outras aulas. Então, estatística é bastante isso. Tem que cuidar para seguir um roteirinho de estudo, porque senão a gente trabalha com algumas informações, daí vocês vão falar, mas a professora está lançando um conceito ali e eu não sei o que é.
Busca lá no material que tem tudo. Intervalo de classe é, por exemplo, vai de 4 a 6, isso é um intervalo, que está indo de 4 a 6, daí entre os elementos 4, 5, até 5,9, por exemplo, né? De 6 a 8, isso são intervalos de classe, né? O método mais simples para cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal. Damos a esse nome a denominação de moda bruta. Então, vamos ver o que é isso, essa moda bruta? Olha aí, o exemplo 3 remete a isso, né? Pesquisa sobre peso. Então, esses pesos está tudo em quilogramas, de um grupo de pessoas. De 40 a 44, olha o intervalo de classe, ó. De 40 a 44. Quais os pesos que entram aqui de 40 a 44? Alguém sabe? Não, nem eu. Pode ser que seja 41, pode ser que esse peso seja 43, pode ser que ele seja 42, eu não sei, porque eu não tenho rol. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o ponto médio, que eu também já dei uma dica pequenininha para vocês como é que se calcula ponto médio. Mas eu vou calcular ponto médio de todos os intervalos? Não. Como os intervalos eles sempre vão estar em ordem crescente, do menor para o maior, ele já vai estar organizado em rol. Os pontos médios, do menor para o maior. Então, qual o ponto médio que eu vou calcular? Aquele que eu for querer, que eu sei que é a classe modal. Então, como é que eu vou achar qual é a minha classe modal? A classe modal, então a classe modal vai ser aquela que tiver a maior frequência. Vamos identificar qual é que tem a maior frequência? Vai ser a classe de número 3. Essa classe aqui vai ser a minha classe modal. Mas e agora? Identifiquei que a classe modal é a terceira classe. Mas e aí? O meu peso, a minha moda, vai ser 48 ou vai ser 52? Não vai ser nem 48 e nem 52, porque daí a gente calcula a moda bruta. Como que se calcula a moda bruta? Que é o ponto médio. Então, eu vou fazer o quê? 48 mais 52 e vou dividir por 2. Isso vai dar 50, né? Porque vai dar 100 aqui dividido por 2. Então, a minha moda vai ser 50. Certo, galera? Então, a moda, muito tranquilo. Dessa para a próxima? Vamos lá. Aplicação no Enem. E como é fácil, ela também não vai cair com textos difíceis lá no Enem. Ah, mas sempre no Enem eles complicam. Não, no Enem eles colocam um contexto um pouquinho mais elaborado. Mas se você sabe a definição, consegue tranquilo a resolução. Vamos ver essa de 2015? Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Está aí o gráfico. Ah, mas a gente não trabalhou com gráfico. Também trabalhamos com gráfico. Aqui no CIS que a gente trabalha com tudo, né? A gente não te deixa faltar nada. Então, lá na aula de gráfico, você vai entender como que a gente estrutura um gráfico e como que a gente faz essa análise. Como você pode olhar, a gente tem as idades aqui embaixo. Então, se você não consegue visualizar isso no gráfico, o que eu aconselho vocês a fazer? Faz uma tabelinha bem rapidinho aqui, ó. E vou fazer uma tabelinha. Como que eu vou fazer essa tabelinha? As classes, que nesse caso vão ser as idades. E do outro lado, as minhas frequências, que é a quantidade de vezes com que aquelas idades se repetiram. 9 anos, então, idade de 9 anos. Quantas vezes se repetiu esses alunos, essas pessoas na pesquisa com 9 anos? 21 vezes. Então, tem 21 pessoas pesquisadas que têm idade de 9. 12 anos. Quantas pessoas têm idade de 12 anos? 15. Olha lá o 15. E 18 anos. Quantas pessoas têm essa idade na pesquisa? 12 pessoas. Agora você consegue enxergar. Tabelinha feita, análise só observando, né, com observações. Qual é a classe que apresenta a maior frequência? Qual é a classe? A classe primeira, a primeira classe. Portanto, aqui não tem intervalo de classe. Então, como é na primeira classe, a minha moda será 9 anos. Portanto, a resposta certa é a resposta de letra A. A.
Eu tô maluco. E acertei, né? Valeu, isso aí. Então, fica muito claro, né? Bah, mas muito fácil, né, professora? Muito fácil. É muito tranquilo as questões de moda. Vamos para a próxima? Questão de 2016. Olha essa aí, então. Ao iniciar suas atividades, uma ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador, em cada um dos andares do edifício que ela trabalha. O quadro apresenta os registros da ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 4 pessoas. Então, a gente já sabe aqui que vão partir 4 pessoas do térreo até o 5º andar do edifício. Então, está ali, ó, número de pessoas. Quem entra no edifício, então significa que é mais. Quem entra, a gente vai somar. Quem sai do edifício é menos, porque ele está saindo, né? A partir do térreo até o 5º andar. Vamos ver o que pede? Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Vamos ver, então, a moda? Não é a moda da quantidade de elementos. Muitos podem confundir e dizer, vai ser 2, né? Porque é o elemento que mais se repete. Não, mas a gente tem que fazer o cálculo para identificar, né? Então, eu vou puxar aqui, ó, para a gente fazer as continhas andar por andar. Quanto entrou e quanto saiu de cada andar. Muito simples. Eu não estou com 4 no térreo, então, térreo, de onde partem 4 pessoas. Saiu alguém? Não saiu, só entrou 4 pessoas. Vamos para o primeiro andar. Eu estou com 4, mas entrou 4 pessoas. Soma, porque quando entra, soma. Vai dar 8, mas saíram 3. Quantas pessoas ficaram no primeiro andar? 5. Vamos para o segundo andar. Iniciei com 5. Quantas pessoas entraram? 1 pessoa. 6. Mas saíram 1. Quantas pessoas ficaram? 5. Vamos para o próximo. Parti com 5. Quantas pessoas entraram? 2. Fiquei com 7. Mas saíram 2. Fiquei com 5. Vamos para o quarto. Tenho 5 pessoas. Entraram 2. Ficou com 7. Não saiu nenhuma, permaneceu a 7. E o último andar tinha 7 pessoas. A partir de 7 entraram 2. Ficou com 9. Ficou com 9. Saíram 6. Ficou com 3. Agora sim eu consigo analisar. Olhem os números que apareceram. Uma questãozinha só de soma e subtração, até de números inteiros, né? O que entra, o que sai. Isso acontece muito também com voos, né? Parte de uma cidade, entra tantos passageiros, saem tantos passageiros. Então, a gente consegue fazer essa análise, né? Muito tranquila. Olhando para esses números aqui, qual é, então, a moda do número de pessoas no elevador durante a subida? Qual é o número que mais se repete? 5. Portanto, resposta certa, a letrinha D. D de deu certo? Aqui no CEISC é assim. Todas as suas dúvidas a gente consegue esclarecer. Fazendo as questões, resolvendo, batendo um papo também, dizendo que ela é fácil, que ela é difícil. Manda sua dúvida, prof, não é fácil. Não é tão simples assim. A gente vai sofrer junto. Vai te ajudar. E para que você entenda, não sofrer. Para que sofrer? A gente tem que ir fazendo com paciência, tranquilidade, porque daí a gente vai conseguindo esclarecer as dúvidas. Tudo na santa paz. Beleza, galera? Então, de novo, qualquer dúvida que você tenha, acesse os nossos canais de comunicação do CEISC para Enem lá no YouTube, ou acessa lá no Instagram, manda seu comentário, manda sua dúvida, a gente vai tentar te responder. O Pergunte ao Professor do nosso canal, a gente está aqui sempre para te ajudar. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.